Irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, depois de algum tempo, longe do culto presencial, porque nada é igual, à presença, à união, à junção, do povo de Deus. Então, estou muito feliz nessa noite, principalmente quando a gente passa por um momento difícil e a gente começa a refletir e vem, na nossa mente a certeza que nós não somos nada, que nós estamos na presença de Deus. E quando a gente entende isso, a gente caminha com mais leveza e para de se preocupar com algumas coisas tão trivial, tão insignificante, que a gente olha para o mundo, para o nosso redor e vê as pessoas tão atraídas por outras coisas, ou por tudo que leva para longe da presença de Deus. E Deus colocou no meu coração essa palavra, a excelência em Jesus, mas o que Deus colocou mesmo no meu coração foi a excelência da pessoa e da obra redentora de Jesus Cristo. Porque Deus falou no meu coração, e eu vou tentar transmitir para vocês com bastante autenticidade essa excelência. Porque Deus, Ele trabalhou de uma forma tão perfeita, tão excelente, para a obra da redenção, que Ele não deixou sombra de dúvida, Ele não deixou margem de erro. Mas o ser humano, com a sua perspectiva tão longe de Deus, ele vai buscar tudo que não é a presença de Deus. E eu fico imaginando como que Deus teve um cuidado tão grande para fazer esse plano, para projetar essa obra de redenção, para que ela viesse a romper os séculos, as gerações, as nações, e viesse chegar até nós de uma forma tão perfeita, tão verídica, tão autêntica, de forma que chega, você se depara com alguma situação e você fala assim: realmente é Deus, realmente é Deus que está no controle, é dele todas as coisas, porque isso não existe sem a presença de Deus. E você tem essa convicção, você tem essa certeza, através dos acontecimentos, através do que você vê ao seu redor. E aí veio essa palavra, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
E eu quero que você preste bastante atenção nesses versículos, porque eu vou estar falando alguns pontos referente a ele. Praticamente todas as civilizações participam, né, no reconhecimento e na busca de agradar ou aplacar um ou mais seres divinos. E para nós que cremos, né, no processo, né, do criacionismo, nós sabemos toda a história, né? A gente olha lá para Gênesis e vê como tudo começou. Mas também, ao analisar a história, a gente também chega à conclusão que, com o passar do tempo, o homem mesmo foi criando suas divindades, foi criando os seus deuses e também foram procurando agradar e aplacar a ira dos deuses, aplacar a fúria das divindades. Veja que Deus criou todas as coisas, mas como a palavra diz, o homem vai lá, planta uma árvore, ela cresce, ele pega, corta, faz um Deus e se prostra diante dela, e o resto ele joga na fogueira e se aquece. Veja como o inimigo, ele tem cegado a vida do ser humano. Veja como o inimigo, ele tem levado as pessoas para longe de Deus. Porque quem dá a semente é Deus. Quem faz crescer é Deus. E aí o homem vai lá e faz tudo isso. E depois ele fica preso dentro do seu próprio raciocínio, dentro do seu próprio modo de pensar, para tentar agradar aquele Deus, tentar aplacar a fúria daquele Deus que ele mesmo projetou. E Jesus, ele vem na sua simplicidade, ele vem na sua essência, mostrando que é muito simples, que é muito tranquilo estar na presença de Jesus. Ele vem em um momento onde que a civilização, né, a civilização grego-romana, né, vem ali trazendo as suas tecnologias, né, trazendo as suas inovações, e Jesus vem falando através das parábolas. A parábola do semeador, né, a parábola do filho pródigo. Ele vem trazendo as coisas rotineiras do dia a dia, para que aquelas pessoas entendessem o que era o reino dos céus, o que era a simplicidade de estar na presença de Deus. E a igreja, durante toda a sua história, durante toda a sua trajetória, ela começa a montar mecanismos para se achegar a Deus, onde que nós entendemos pela palavra que o que nos faz chegar a Deus é estar com o coração puro, com um espírito reto, com um coração de adorador, com um coração de servo, aquele que se ajoelha, aquele que ora e reconhece que sem Deus nós não somos nada. E com isso a igreja se distancia da sua verdadeira essência. Lá na igreja primitiva fala que eles eram unânimes em oração e no partir do pão, a ponto que só a sombra de Pedro curava as pessoas por onde ele passava. E hoje nós estamos vivendo em uma situação que nem sombra, né, as pessoas se rasgam, né,
cantam e oram e faz e não acontece. Porque perderam essa essência, essa corda, como Colossenses mesmo fala, essa linha de amor que traz todo esse levante, né, que traz toda a obra redentora de Jesus Cristo, se perdeu, e onde você pode trazer um guindaste, pode trazer um muque aqui, que não vai conseguir arrastar isso, porque é só pela essência de Jesus. É só por essa corda de amor, é só por essa linha de amor que foi traçada na cruz do Calvário. E aí nós temos que voltar ao primeiro amor, buscar essa essência, porque Deus preparou tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, de forma que pode se levantar filosofia, pode se levantar qualquer linha de raciocínio pedagógico, doutrinário, que não vai conseguir romper essa linha. E o apóstolo Paulo, ele entende isso, né? Essa carta, ela é chamada de uma das cartas da prisão, porque ele vê, né, o que estava acontecendo em Colossos, e ele começa a falar, e começa a mostrar o que é a obra redentora de Jesus Cristo. Quem era aquele que veio para salvar, para libertar e para dar a vida eterna. Esse é o princípio da igreja. Essa é a essência da igreja que nós precisamos resgatar. Ela está aí. Basta os crentes tomar posse. Então diz, ele nos libertou do império das trevas, ou seja, do poder ou autoridade ou forma de governo. Sabe o que isso significa? Que o povo sem Cristo, ele está sendo governado, conduzido por qualquer coisa que não é Jesus. Ele está sendo guiado por algo que não é de Deus. E aí qual é o destino? Qual é o caminho? A pessoa não sabe, porque ela está sendo governada por algo que ela não conhece. E quando nós olhamos para a obra redentora de Jesus Cristo, nós entendemos o princípio, o meio e o fim. Mas para isso é necessário sair debaixo dessa autoridade, sair dessa forma de governo, sair desse sistema mundano que está levando muitas vezes a pessoa para um caminho que ela acha que é do bem, que é o correto, mas na realidade está levando para longe de Jesus. E ainda fala, ele nos transportou. Observe bem que aqui está, né, o princípio da nossa salvação, quando nos transporta das profundezas da ruína nas quais estávamos imersos. Eu não sei você, mas quando eu olho para o meu passado, eu vejo o tanto, né, e a profundeza que eu estava imerso. E longe, o quanto que eu estava longe dessa realidade, dessa essência, dessa veracidade, que é a obra redentora de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós nos agarramos, nós procuramos ficar firme, porque a partir desse momento, você entende o que é ir para longe de Cristo e ir para perto de Cristo. E eu tenho certeza que ninguém quer ir para longe de Jesus. Mas acontece que
Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está sendo apresentado como objeto. Muitas vezes, nós queremos que a pessoa aceite Jesus e nós montamos um layout, né, de apresentação tão grande, que a pessoa fala assim, sabe quando você vai na loja e você quer comprar um objeto, e aí o vendedor chega e explica, e fala a qualidade, fala as benfeitorias que aquele objeto vai te trazer e tal, aí no final você fala assim, não é bem isso que eu quero não, eu vou dar uma voltinha, qualquer coisa eu volto, e talvez você não volta, né? Eu vejo, dentro dessa palavra, dentro dessa linha de raciocínio, eu vejo que em alguns momentos, Jesus está sendo falado dessa forma, está sendo apresentado dessa forma, quando na realidade, é nós que precisamos de Jesus, é nós que precisamos da redenção dele na nossa vida, do seu amor, da sua bondade sobre as nossas vidas, e muitas das vezes nós temos que ser convencidos, será que é isso mesmo, Jesus? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? E Jesus vem mostrando totalmente diferente. Não sei se você está conseguindo me entender, mas quando nós olhamos para a excelência dessa obra de redenção de Jesus Cristo, não tinha que haver dúvida, não tinha que haver dois pensamentos, porque só existe um caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, então não tinha que ser barganhado. Claro, nós temos que levar Jesus àqueles que não conhecem, mas mostrar a excelência dele, mostrar a perfeição que é a obra de Deus, o reino de Deus para a humanidade, pois onde quer que a sua graça não esteja, aí só existe trevas. Se não tem a graça de Deus, queridos, o resto é treva. E o pastor falou hoje cedo, o que significa essas trevas, essa escuridão? É desordem. Então, com Deus, as lutas podem vir, mas nós vamos estar prontos. O que é estar pronto, Jussier? É organizado, planejado, arquitetado, todo tendo um planejamento. Fora disso, é treva, desarrumação, desorganização, sem planejamento, sem organização nenhuma. Então veja que a palavra de Deus, ela vai trazer esses princípios, porque essa essência, ela caminha em um propósito, em um objetivo. Sabe aquela pessoa sem propósito? Ela fala, não, vou viver o dia da manhã, o que vier amanhã está bom, para mim está tudo certo, e está tudo bem. Aí amanhã vem e ela não está preparada. Não, o cristão, ele se planeja, ele se projeta, ele faz um plano de ação, porque ele sabe aonde que ele quer chegar, ele sabe aonde que ele quer estar. E diz também, pois eis que as trevas cobrirão a terra, lá em Isaías 60, versos 2, diz, escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Essa é a promessa do Senhor, é que Ele planejou lá no início de tudo, quando nada existia, Deus fez um projeto, fez um plano para as nossas vidas. Olha o que João Calvino diz, em primeiro lugar,
nós mesmos somos chamados de treva, e em seguida o mundo inteiro, e Satanás, o príncipe das trevas, sob cuja tirania somos mantidos cativos, até que sejamos libertos pela mão de Cristo. Outra hora, pegar o meu exemplo, eu estava lá, sendo mantido nas trevas, sendo mantido, e era uma total desorganização. Por isso que Calvino vai falar aqui, você estava em trevas e era trevas, porque você vivia, no meu caso, vivia em total desorganização, em total desordem. Mas quando Cristo vai lá e nos resgata, aí a coisa muda. Quando a mão de Jesus nos levanta, aí a coisa muda. Aí você aceita Jesus e você começa a caminhar na presença de Deus, mas as lutas acontecem, as distrações podem vir a acontecer. O que precisamos fazer é correr para Jesus. Senhor, me segura. Senhor, como diz o Pai Nosso, não me deixes cair em tentação. Por quê? Porque nós podemos cair. Fala, Senhor, lembra lá do Pai Nosso, não me deixes cair em tentação. Fala lá, porque nós podemos cair. Mas segure nessa corda, segure nessa essência, que é isso que faz toda a diferença na nossa vida. É isso que nos faz diferente e nos faz caminhar, que nos faz prevalecer a cada momento. Então, disto se pode deduzir que o mundo inteiro, com toda a sua pretensa sabedoria e justiça, é considerado como nada, sendo treva aos olhos de Deus, porque a parte do reino de Cristo não existe luz. A parte, separado do reino de Deus, não existe luz, não existe arrumação, não existe ordem. E como eu falei, vou repetir mais uma vez, a gente olha para os lados e vê tantas pessoas querendo arrumar as coisas, sem estar na presença de Deus, e sofre tantas frustrações, passa por tanto sofrimento que não foi projetado por Deus, foi projetado pela pessoa. Porque Deus, Ele quer nos trazer para a ordem, nos trazer para o plano dEle. Venha, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida. Nós não estamos aqui só para crescer, nascer, estudar, trabalhar, ter bens. Não, irmãos. Deus nos colocou, cada um, com um propósito, com um objetivo. Eu não sei se é na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no local que você frequenta, eu não sei, mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, porque Ele fala, nós estamos aqui como forasteiros, ou seja, nós estamos aqui temporariamente, a nossa morada não é aqui, nós estamos aqui com um propósito, cabe a nós receber esse chamado e arregaçar as nossas mangas. Nos trasladou para o reino, isso já forma os primórdios de nossa bem-aventurança, quando somos transladados para o reino de Cristo, visto que já passamos da morte para a vida. E essa é a vontade de Deus, que caminhemos em vida e vida abundante, em vida plena. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa é a vontade de Cristo. Além do projeto, do propósito, que Ele tem, do chamado que Ele tem nas nossas vidas, Ele quer que você tenha uma vida plena. Então,
Paulo atribuiu a graça de Deus para que ninguém imagine que ele pode alcançar tão grande bênção por seu próprio ou pelos seus próprios esforços. Nós só conseguimos alcançar essa graça pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Não adianta o ser humano tentar ser ou conquistar essa bondade longe, que fora disso é desordem, é uma vida totalmente bagunçada. Então, como, pois, nosso livramento da escravidão, do pecado e da morte é a obra de Deus, assim também nossa passagem para o reino de Cristo. E Ele projetou, Ele arquitetou com total excelência essa nossa morada, essa nossa caminhada para o reino de Cristo, de forma que não existe fundamentos, não existe planejamento, não existe desculpas, ou até mesmo um fundamento que vai nos levar para um atalho. Só existe a presença de Deus, só existe o reino de Deus, em quem temos a redenção. Ele agora prossegue, pondo em ordem que todas as partes de nossa salvação estão contidas em Cristo, e que somente Ele deve resplandecer e ser visto acima de todas as criaturas, visto que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele mesmo fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fora de mim não há vida. O que há é desordem, é caos, é sofrimento. Então, nós, como homens e mulheres tementes e espertos, nós vamos buscar estar na presença de Jesus. Nós vamos buscar entender a vontade de Jesus para as nossas vidas. Então temos a redenção, ou seja, imediatamente perdoado dos nossos pecados. Quando nós vamos pegar alguns exemplos de alguns segmentos ou de alguns deuses, sempre existe uma condição, né? Se você for refletir, aí você vai lembrar de alguma situação parecida, né? Você tem que fazer isso, você tem que dar tanto, você tem que, né, fazer esse sacrifício, caminhar não sei quantos quilômetros aí, de joelho, sei lá, né? Sempre vai existir uma condição. E Jesus, qual é a condição? É somente que você venha até mim. Só isso. É só a nossa ação. Levante seu braço, aceite Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. O que isso custa? Só a nossa ação. E aí, Ele faz todo o resto. Olha só que maravilha. Ele faz todo o resto. E nós vamos caminhando, e nós vamos crescendo, e nós vamos vendo o que Jesus vai transformando na nossa vida. As pessoas ao redor. Gente, eu estava no hospital falando isso aqui, dar um testemunho aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A gente estava no hospital, eu e a minha esposa recebendo soro, e aí uma enfermeira pegou e falou assim: vem cá, o que é isso que vocês têm? Eu falei assim: como assim? Vocês transmitem uma paz tão grande, uma leveza, né? Tão bom estar perto de vocês. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo na nossa vida. Nós não falamos nada, a gente não conhecia aquela enfermeira. Ela chegou e foi colocar o soro lá, na Alessandra, depois em mim. E
E ela, assim, sem a gente falar nada, transmitiu esse sentimento. Então, essa obra, né, essa excelência, ela vem no automático, ela vem de imediato. E tudo isso, quando eu olho lá para trás, Deus preparando, sabendo que hoje, né, com essas doenças todas que estão acontecendo, Ele fala: olha, eu estou com vocês, eu estou ao seu lado, você vai vencer, você vai passar por tudo isso. E essa convicção, ela nos traz tranquilidade. Sabe, quando um pai, ele projeta todo o crescimento do seu filho, e o seu filho, ele cresce, ele vai para a escola, vai para a faculdade, né, casamento, e ele vive uma vida tranquila, porque ele tem os pais que projetaram toda a sua caminhada, porque a criança não sabe, né? A criança não tem esse poder, não tem essa autonomia, mas ele descansa nos pais. Isso é o que Deus fez por nós, e Ele preparou tudo perfeitamente. Basta que nós apenas confie nele, se coloque na posição dele, né, na posição que Ele deseja que nós, né, venha estar. E é nesse propósito que eu quero convidar você, né, todos os domingos à noite. Nós vamos estar aqui, agora tem culto de manhã e à noite, mas nós vamos trabalhar nesse propósito, de sentir, de entender essa essência de Cristo, de entender o que é a verdadeira igreja, e ver os milagres da verdadeira igreja, caminhar como a verdadeira igreja caminhou. E, irmãos, e não mudou, tá? Não mudou. Preste bastante atenção. Um pé de manga, lá na época dos apóstolos, dava manga, e hoje dá manga também, tá? Então, apenas um pequeno exemplo, tá, irmãos? Claro que tem suas exceções. Então, os milagres daquela igreja lá também acontecem hoje. E o que nós vamos fazer para que isso venha a acontecer novamente? Participe dos nossos próximos cultos, que você vai ver, né, e vai, né, experimentar tudo isso que eu estou falando para vocês. Não pela minha palavra, tá, irmãos, mas pela palavra de Deus, porque ela não falha, ela é verdadeira, né? Ela não se omite. Então, se a palavra fala, vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Então, esta é a nossa liberdade, esta é a nossa glória em face da morte, que nossos pecados não são mais imputados. Ou seja, aquilo que você fez ontem, que eu fiz ontem, que eu fiz cedo, né, e pedimos perdão para Deus, não é mais cobrado, não é mais lembrado, porque Ele lançou no mar do esquecimento. Então, lá no início do culto, quando eu falei na oração: ó Deus, o que nos separa de Ti é o nosso pecado, então nos perdoa. Nesse momento, nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e isso nos traz para perto de Deus, porque o que nos distancia é o quê? É o pecado, não é? Então, como nós pedimos perdão, nós estamos então próximo de Cristo. Ele está do seu lado, Ele está aí, ó, te ouvindo. Ele está aí ouvindo, né? Esse glória a Deus, mesmo que baixinho,
Mas ele está ouvindo e falou assim: olha só a minha serva aqui me adorando, olha só o meu servo, agora abaixou, decanta lá abaixo. Olha o meu servo aqui me adorando, olha só, ele pediu perdão, isso fez, né, isso pela minha lei, eu estou perto dele. E ele sente aí o seu pulsar do seu coração. Tudo. E esse é o maior prazer de Deus, irmãos. É estar perto de você. O maior prazer de Deus é ter comunhão conosco. O maior prazer de Deus é estar aqui coladinho de você assim, gente, olha só, olha a minha serva me adorando, olha o meu servo orando, como ele tem vontade de me servir, olha o desejo dele, ele é tão pecador, ele é tão falho, mas olha só o desejo dele, e ele se sente tão alegre, tão satisfeito, por ter passado, gente, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê tanta luta, né? A gente vê o povo tão rebelde, um povo tão distante da presença do Senhor, um povo tão ingrato, mas nesse momento, ele se sente tão alegre, de ver, de sentir, né? De ver a sua voz, ouvir a sua voz aí, tão baixinha, e ele fica tão alegre com isso, irmãos, que ele fala: realmente, aquele sacrifício do meu filho foi compensador. E Jesus também fala: Pai, realmente, né, Pai, se eu não tivesse feito aquilo, nada disso estaria acontecendo, a gente não estaria desfrutando desse prazer, a gente não estaria, Pai, vendo aqui a igreja Monte Hebron, Pai, te louvando. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então ele diz que esta redenção foi obtida através do sangue de Cristo, pois pelo sacrifício de sua morte, todos os pecados do mundo foi pago. Sabe aquele negócio, está aqui, ó, paguei. Os meus servos agora vão me adorar, Satanás, em espírito e em verdade, porque foi pago. Está consumado. Sabe aquele negócio? Não é talvez, não, irmão. Fala assim, não, eu vou pagar, né? Fica suspenso aí, né? E pendura. Não, está pago, toma aqui. E isso nos dá acesso ao Pai. Isso nos dá esse prazer, dessa intimidade que eu acabei de falar para vocês. E isso é tremendo, isso é glorioso. Então o domínio das trevas refere-se ao reino, né, dominado pelo pecado e pela morte. Aquilo que dominava, aquilo que estava no controle, hoje não está mais. Olha o que Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então qual é a nossa luta? É contra todos esses poderes. E o Senhor nos dá força, né? Então, forças da maldade refere-se a entidades sobrenaturais e hostis. Então, veja que muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas não com a nossa vida espiritual. Assim como nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa vida conjugal e tudo mais, vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Então, devido à vitória de Cristo sobre os poderes do mal, os crentes têm a coragem e a força para resistir a eles. O que te dá coragem, irmão? Falando da nossa luta, como estava falando aqui em Efésios, o que nos dá força é quando nós olhamos para a palavra, nós lemos, entendemos, o Espírito Santo fala conosco, e isso nos dá coragem, isso nos dá determinação, como eu estou falando aqui para vocês. Fala, olha,
Jesus venceu, os apóstolos venceram, os profetas venceram. Isso nos traz uma convicção, né, uma determinação, uma coragem para ir adiante, para enfrentar a segundona que vem amanhã. E aí nós vamos com autoridade na nossa vida. Efésios também 19 e 20 do capítulo 6 diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, para qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Então, saiba que as suas palavras têm poder. E aquilo que você decretar na sua vida, isso vai ser trago à existência. Porque quando nós falamos na autoridade do Espírito Santo, é Deus que vai na frente. É Deus que vai abrindo portas, porque Ele colocou um propósito na sua vida, como eu falei. E esse propósito, Ele não fala, ó, fulano, vai lá, tá? Você vai fazer isso lá na terra, lá em Uberlândia, então, né, vai lá e eu só quero o pronto da missão. Não, irmão. Ele vai ao nosso lado. Vamos lá, você tem esse propósito, mas eu vou caminhar com você, viu? Então, vem cá. Né, você vai fazer, eu vou te orientando, né, mas eu vou estar ao seu lado. E a cada passo, Ele está conosco. A cada passo, Ele nos orienta. Caminhando já para o final, também em Efésios 3,10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Então, o propósito da igreja, o objetivo da igreja, vai ser conhecido, tanto pelas potestades, como também pelos principados. Basta que a igreja tome posse da verdadeira essência. Irmãos, não vamos ficar julgando o que é falso, vamos buscar a verdade. As pessoas estão se perdendo em tantas coisas, e aí buscam, o que é verdade? É isso? Não. É isso? Não. É isso? Não, talvez. Não, é isso? Não, sei lá. Não, mas será que é isso? Não. Vamos só no que é verdade. Não é bem mais fácil? Em vez da gente ficar se perguntando com vários caminhos, vamos só no que é verdade. A gente vai ganhar tempo, né? E vamos fazer a obra de Deus. A igreja hoje está se perdendo nesses caminhos. Vamos só buscar a verdade. A nota verdadeira, acabou. A falsa vai ser descartada automaticamente. É isso que Jesus quer nos mostrar. Ele fala assim, gente, é tão simples. É tão claro. Por que vocês estão se perdendo? Busque apenas o verdadeiro. E Colossenses 2,15 também diz: despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. Para encerrar, Jesus, quando todos pensavam que Ele estava sendo vencido, Ele expôs todos que estavam ao redor, e todos os principados, ou seja, todos os príncipes, todas as potestades, todos os poderes do mundo, caiu por terra, naquele momento, lá na cruz do Calvário. Essa é a essência da obra redentora e da pessoa de Jesus Cristo. É isso que Ele traz para nós, irmãos. Se nós queremos caminhar como igreja, é só buscar essa essência. É só buscar o que é verdadeiro. E aí nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu com Jesus e os seus discípulos vendo, depois os seus discípulos fizeram,
e depois eles caminharam, seguindo aquilo que Jesus tinha ensinado. E hoje, nós fazemos parte dessa história. O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Qual é a igreja que nós vamos mostrar? É uma igreja que está em Cristo, na sua essência, na sua veracidade, na sua autenticidade, na sua perfeição? Ou que? Então precisamos buscar isso. Por isso, eu quero te convidar, todos os domingos aqui à noite, nós vamos estar buscando esse propósito. Não é nada diferente, é o propósito da igreja, é a essência da igreja. E com fé em Deus, nós vamos ver os milagres acontecer. Eu quero ver testemunhos aqui, irmãos. Eu quero ver justiça. Semana passada eu saí daqui, e eu coloquei algo no meu coração, e aconteceu. Não é só milagre financeiro, eu quero ver cura, libertação, pessoas sendo saradas, pessoas sendo libertadas, porque essa é a essência da igreja, irmãos. Esse é o princípio da igreja. Pessoas sendo restauradas. É isso, sabe? É isso que o Senhor colocou no meu coração, e eu acho que a cada dia nós temos que buscar isso. Talvez precise de alguns reparos na caminhada, mas nós vamos nos aperfeiçoando e buscando o que Cristo tem, para as nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Eu sei que nessa noite, Pai, pessoas foram curadas, pessoas foram saradas, ó Pai. Grandes propósitos, ó Pai, foram, ó Deus, entregues na vida de cada um, Pai. Eu sei que o Senhor quebrou cadeias, que o Senhor quebrou correntes, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus poderoso, foi ministrado. Por isso, Pai, nós vamos sair daqui com essa autoridade, com essa certeza no nosso coração, Pai. Por isso, eu te agradeço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém.